Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula um do minicurso desse fim de semana, intitulado O Símbolo da Transformação na Missa, tá? Em que nós vamos conversar sobre a missa tridentina, a missa católica, o rito de São Pio V, a partir de um ponto de vista clínico e psicológico, tá? Porque a missa tridentina, porque o rito de São Pio V, porque foi a missa que Jung estudou, porque foi o rito que Jung estudou, tá? E por meio desse estudo, que na verdade faz parte de um estudo ainda mais amplo, em que Jung vai pesquisar, vai escrever sobre a religião ocidental, tá? E aí o rito católico se torna centro, né, da religião ocidental, né? Claro que há paralelos, né? E Jung é o homem dos paralelos, né? Como a gente conversa aqui, Jung sempre vai trazer paralelos com outras perspectivas religiosas, alquímicas, né? Nesse caso específico do símbolo da transformação da missa, com as visões de Zósimo, né? Que era um alquimista. Mas Jung também vai, em sua vasta obra, dedicar um outro momento ao estudo da religião oriental, né? Então Jung estudou a religião oriental e Jung estudou a religião ocidental. Dessa parte grande da religião ocidental, nós vamos conversar sobre o rito católico, né? Que caracteriza a história espiritual do Ocidente nos últimos 2000 anos, né? Caracteriza a história espiritual do Ocidente há mais de 20 séculos. Né? Claro que com os paralelos, com religiões que correm também, visões místicas, pagãs, neopagãs ou de outras denominações culturais que correm ali também próximo a, a, ao catolicismo. Né? É interessante que Jung seleciona, Jung demarca, Jung afirma o que ele quer estudar, o que ele está procurando, qual o objeto de estudo dele, né? Qual o afeto que o move, porque eu acho que em psicologia a palavra objeto é uma palavra um pouquinho tendenciosa, né? Eu prefiro falar afeto. Por quê? Porque o objeto é aquele fato, né? Que fala por si, que nos afeta, né? Que nos move a alma. Aquela imagem que é produzida pelo nosso inconsciente que nos leva a viver, que nos leva ao reconhecimento da vida, tá? E ao engajamento no próprio processo de viver. E com essa aula 1, eu gostaria muito de, primeiro, estabelecer alguns critérios metodológicos, epistemológicos, certo? Que façam com que a gente entenda um pouco melhor a psicologia da religião, segundo Jung, e a psicologia da missa. Tá? Jung, como ele sempre afirma, ele vai afirmar isso em psicologia e religião, ele vai afirmar isso na própria psicologia da missa, ele vai afirmar isso em psicologia da religião oriental, ele vai afirmar isso na interpretação psicológica do dogma da Trindade, tá? Que o que ele faz é observar fatos, o que ele faz é selecionar fatos, colecionar fatos. Ele nunca permite que a sua tendência explicativa, né, que todos nós temos uma tendência a ter uma visão de mundo e a tentar explicar o mundo tal qual nós percebemos. Tá? Ele nunca permite que a psicologia se transforme numa cosmovisão a ponto de que essa cosmovisão seja imposta às pessoas, ou seja, é até parte do nosso código de ética como psicólogo, que nós não podemos impor uma visão de mundo ao nosso paciente. Né? Muito pelo contrário, é o nosso paciente que vai trazer para nós, que vai trazer para a clínica a visão de mundo dele, e essa visão de mundo vai ser trabalhada. Né? Então o paciente vai trazer também a sua visão de Deus. Né? Mesmo o sujeito ateu é influenciado pela cultura religiosa, pelos símbolos religiosos, e provavelmente os sonhos de uma pessoa que se declara
ateu, o sonho do sujeito que se declara ateu, são sonhos em que os símbolos luminosos, os símbolos do sagrado, os símbolos religiosos estão ali presentes. Né? E como é isso, esse conteúdo que vai ser analisado, esse conteúdo que vai ser conscientizado por meio da análise, por meio da terapia, é o que vai nos dar, né, a matéria-prima a ser transformada, a matéria-prima da vida. Tá? De algum modo, todos nós somos afetados, atravessados pelo luminoso, atravessados pelo divino. Tá? E pelo divino, tal como é expresso na cultura. Então, a atitude de Jung é uma atitude fenomenológica. Tá? O que significa isso? Fenomenologia significa estudo dos fenômenos. O que é o fenômeno? Fenômeno, do grego phainômeno, é aquilo que aparece, é aquilo que é colocado à luz. Né? A luz aí é um símbolo para a consciência. É aquilo que emerge do inconsciente, é aquilo que emerge da escuridão, das trevas, é aquilo que sai de uma região invisível e entra no campo visível da consciência. Né? Tanto é que a palavra phos em grego é luz. E a palavra fósforo, né? Você riscar um fósforo, iluminar um fósforo e tal, também tem a ver muito com essa questão de, por meio do atrito, né? Atritar, riscar, por meio da colisão, você produzir o fenômeno, você produzir a luz, né? E é por isso também que eu chamo esse minicurso de minicurso relâmpago. Por quê? Porque visa esclarecer um ponto específico da clínica do Jung. Essa fenomenologia não tem a ver com a fenomenologia como se conhece, com Russell, com Heidegger, né? Com Jean-Paul Sartre, e aí mais puxando para o lado também existencialista. Por quê? E Jung vai, inclusive, criticar muito, certo? De um modo tanto que jocoso até, um pouco até grosso, né? Jung tinha a língua pesada, fazer atitudes fenomenológicas. Por exemplo, ele dizia, o Heidegger se diz fenomenologista, né? Ele pratica uma fenomenologia, mas ele nunca ouviu uma neurose. Ele nunca esteve diante de um paciente para ouvir uma neurose. E Jung simplesmente não levava em consideração. Tinha respeito intelectual, como ele tinha, por tudo que ele estudava, mas ele via na atitude filosófica de alguns filósofos que instrumentalizavam o estudo dos fenômenos a partir de um método filosófico, uma falta de engajamento com o mundo, uma falta de análise psicológica, ou seja, falta inflexão psicológica, falta estar face a face com o inconsciente, falta estar face a face com o mistério, com o divino. E aí você pode criar um sistema filosófico muito amplo, muito bem elaborado, muito erudito, em que o elemento psíquico, a alma, não está presente. E para Jung, esse é o grande problema da ciência contemporânea, se a alma está ou não presente. Né? Então, quando Jung vai estudar os fenômenos, ele vai estudar tal qual um cientista da natureza, que observa a natureza e que procura descrever os fenômenos que ele está observando, certo? Então, o processo de descrever o fenômeno é um processo que fenomenológico, é um processo voltado para a fenomenologia, tá certo? É um processo é uma atitude fenomenologista, tá certo? De um fenomenólogo, né? Assim, para Jung, a psique é um objeto, né? É um afeto que emerge da natureza, tá certo? E é tão bela quanto terrível. É por isso que quando um paciente chega aqui na clínica, eu agora estou começando a conversar com uma criança que provavelmente, tá, possui autismo ou síndrome de Asperger, né? Provavelmente. Que você vai observar os sintomas, comportamento geral, etc. E aí você vai descrever o fenômeno, você vai descrever. E depois você vai tentar explicar o fenômeno, mas só depois que você descreveu. Quando você vai tentar explicar o fenômeno, a psicologia se torna a ciência explicativa, e aí você vai se envolver um pouco mais, se interessar com o método das ciências humanas, das ciências sociais, da antropologia, da sociologia, enfim.
certo? Essa autonomia entre natureza e cultura, no método Jung, entre a descrição e explicação, tá certo? Então, assim, na missa católica, nós estamos vivenciando um processo de confronto com o inconsciente, de estar face a face com as imagens do inconsciente. E esse diálogo, essa tentativa de estar face a face com as imagens do inconsciente pode ser observada, você pode ir à missa observar isso. E depois você pode tentar descrever e tentar explicar. Explicar por meio, seja de uma etnopsicologia, por uma psicologia comparada, por meio dos paralelos, não é? De uma psicologia que vai deixar tocar pela religião, pela cultura, pela mitologia, etc. E você vai entregar às pessoas uma explicação psicológica da missa, certo? Sem tentar explicar o mistério. Por quê? Porque o mistério, gente, é aquilo que nunca vai acabar. O mistério é aquilo que nunca vai deixar de existir. Então, fazer ciência com alma, se deixar tocar pelo mistério, é a proposta do Jung. E sem nunca querer explicar totalmente o mistério, certo? Sem nunca querer explicar totalmente o mistério. Na missa católica, é porque eu estou olhando o cronômetro aqui para ver se para fazer uma aula fechadinha. Na missa católica, a gente tem a vivência desse mistério. E por que que Jung chamou o rito católico de símbolo da transformação? Porque símbolo para Jung é a melhor representação possível de um conteúdo desconhecido, a melhor representação possível para o desconhecido, ou seja, para o inconsciente. E quando Jung chama a missa de símbolo da transformação, ele está mais ou menos dizendo que a missa é uma espécie de mistério tremendo ou de milagre de cura. O que significa a transformação do símbolo da transformação? Significa que a nossa vida instintiva, aquilo que não está consciente ainda, vai se tornar consciente, ou seja, vai se transformar e vai se espiritualizar por meio da produção de arquétipos, né? De padrões de comportamento coletivos. Porque para Jung, o arquétipo é como se fosse a imagem do instinto, ou seja, é a imagem do instinto, né? Por quê? Porque o instinto é cego, o instinto é algo que vem da biologia, é algo que vem do mundo natural, é algo que emerge da natureza de forma bela e terrível. E ela, por meio do processo de transformação que é operado pelo símbolo, ocorre uma espiritualização, ou seja, uma produção da cultura que vai gerar as imagens arquetípicas, que vai gerar uma antinomia com os instintos, a relação dialética com os instintos. E aí é que nós vamos viver, sendo transformados constantemente pelo símbolo. O nosso inconsciente sendo dirigido, sendo guiado por meio de uma vida simbólica, porque o símbolo tem esse poder de atração. A imagem arquetípica tem esse poder de fascinação, de atração. O rito da Igreja Católica é um símbolo da transformação nesse sentido, porque a nossa alma é transformada por meio do rito. E o que é o rito? O rito é um símbolo vivenciado. É a forma que nós temos de vivenciar o rito, né? Então, o mistério vai estar presente, né? Vai acontecer uma série de fenômenos que são fenômenos em si mesmos metafísicos, como por exemplo a transubstanciação, né? O que é a transubstanciação? A transubstanciação é uma exceção à natureza. A substância muda, mas os acidentes permanecem, né? Em linguagem metafísica, não psicológica, todo ser no mundo é composto de substância e acidente, e quando esse ser muda, mudam os acidentes. No caso da transubstanciação do rito católico, você tem a mudança da substância, mas você tem a permanência dos acidentes. Isso é uma forma filosófica de explicar o que acontece no rito. Mas o Jung vai reconhecer que existe algo de profundo, algo metafísico, algo sobrenatural ocorrendo na missa,
mas vai se dedicar a estudar os fenômenos observáveis, aquilo que ele pode observar, aquilo que ele pode descrever e aquilo que ele pode explicar. Tá? E Jung vai citar as fases da missa, que ele vai descrever a antemissa, a oblação, né, que é a preparação do pão e o vinho, a consagração, né, a comunhão e o pós-missa. Essas fases da missa a gente vai conversar na aula 2. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado.